Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem. Estou de volta. Eu queria primeiro pedir desculpas a vocês por conta da minha ausência, por conta do atraso nas últimas aulas. Talvez eu tenha passado os dias mais difíceis de toda a minha vida. O Matusalém, a Ananda, eles compreenderam perfeitamente. Eu queria agradecer publicamente ao Matusalém e à Ananda por terem compreendido o momento pelo qual eu estava passando. Peço mil desculpas a vocês, eu não tinha a mínima condição da aula, estou retornando hoje, eu estou gravando essa aula na segunda, dia 21, às 17h40. Vou estar enviando a aula para o Matheus daqui a pouco, para que o Matheus possa inserir essa aula no YouTube, tá bom? Para que vocês não tenham maiores prejuízos. Eu prometo que, assim que possível, eu vou gravar as demais aulas para que o mais rápido possível a gente possa igualar o conteúdo. Eu estou devendo algumas aulas a vocês, mas no decorrer da semana ainda eu vou gravar essas aulas e eu já vou pedir para o Matheus organizar um plano de inserção dessas aulas lá no YouTube, tá bom? Estou retornando às minhas atividades hoje, ainda tentando me concentrar, ainda tentando me reorganizar, mas espero que compreendam. Eu agradeço algumas mensagens que eu recebi nos últimos dias, lá no Instagram, lá no WhatsApp, e a gente continuamos, cabeça erguida, tudo acontece de acordo com o plano de Deus. E quem sou eu para poder questionar qualquer plano de Deus, tá bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Pessoal, eu queria fazer uma sugestão a vocês. O YouTube, ele facilita, ele tem uma ferramenta que faz com que seja possível visualizar um vídeo numa velocidade acelerada, 2 vezes. Como já está com 21 dias que eu dei aula para vocês, eu sugiro que vocês assistam a nossa última aula, a aula 5, com o tema urbanização, no vídeo acelerado. Por favor, não vejam as demais aulas aceleradas. Só essa aula que vocês já viram e aí vocês só vão revisar, para que não tenha nenhum problema, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula e vamos começar a falar de urbanização, daquilo que a gente parou lá na aula passada. Deixa eu organizar aqui o nosso slide, deixa eu aumentar aqui o meu tamanho para que vocês possam ver. Ótimo. E aí a gente, lá na aula passada, quem não assistiu, dá um pause aí na aula, vai lá na aula passada e reassiste a aula anterior para que a gente possa, para que não fique quebrado o conteúdo. E aí, a gente parou na rede urbana. Eu ia começar a falar para vocês da rede urbana. Seguinte, pessoal, hoje entende-se que há uma interdependência, uma interligação entre cidades. Olha para cá. Imagina, por exemplo, eu sou de uma cidade vizinha aqui, uma cidade pequena, chamada São João da Canabrava. E é interessante porque as pessoas de São João da Canabrava, até hoje, quando precisam, por exemplo, de um médico, de um advogado, ir a um supermercado para fazer a feira do mês, elas vêm para Picos. Só que assim, nem sempre tudo se resolve aqui em Picos. E aí as pessoas aqui de Picos vão para Teresina, não é assim? Só que nem tudo se resolve em Teresina. E aí algumas pessoas vão para Fortaleza, outras pessoas vão para São Paulo. Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que existe uma interligação, uma rede de interligação e interdependência entre as cidades. As cidades, elas são interligadas e elas dependem umas das outras. As cidades têm uma interdependência entre si. São João da Canabrava depende de Picos, só que Picos também depende de São João da Canabrava. Vocês imaginem, por exemplo, se o pessoal de lá decide não vir para Picos fazer as compras, se o pessoal de toda a macro-região decide não vir para Picos fazer as compras. E aí Picos depende de Teresina, que depende de Fortaleza, que depende de São Paulo. É isso que a gente chama de rede urbana. A rede urbana nada mais é do que essa interligação, do que essa interdependência entre as cidades. Há uma rede onde há uma interligação entre as cidades são interdependentes entre si. É isso que a gente chama de rede urbana. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente pode classificar as principais aglomerações urbanas em 4 tipos. Primeiro, conurbação, segundo, megacidade, metrópole e megalópole. Eu aposto nesse segundo conceito de megacidade. Mas vamos falar primeiro o que significa uma conurbação. Galera,
Vem cá, imagina que eu estou saindo aqui de Picos e eu quero ir para Dom Expedito Lopes, que é uma cidade vizinha a Picos. Pessoal, Picos e Dom Expedito Lopes, elas estão coladas contiguamente às suas áreas urbanas? O que eu estou perguntando? Eu saio da zona urbana de Picos e já entro na zona urbana de Dom Expedito Lopes, ou no meio tem uma zona não habitada, ou no meio tem uma zona rural, tem uma área que não é habitada. Pô, Rodrigo, eu saio de Picos, a zona urbana de Picos termina ali mais ou menos no Residencial Santiago, ali em cima, né? Ali perto da Faculdade de RSA. E aí é o seguinte, Fátima do Piauí. Cara, a partir de Fátima do Piauí, vocês concordam que eu passo por vários locais que não tem nem casa, nem de um lado nem do outro? Não é zona urbana. E aí, até chegar em Dom Expedito Lopes, eu passo por muita área assim, que não é área de zona urbana, não é área ocupada. Pessoal, por quê? Porque Picos e Dom Expedito Lopes não estão coladas à zona urbana de uma na outra. Só que assim, tem cidades ao redor do Brasil, por exemplo, eu acho que alguns de vocês conhecem o Juazeiro do Norte, de Padre Cícero. Eu assisti algumas aulas lá em Juazeiro do Norte, quando eu fazia o mestrado, e lá tem 3 cidades que estão coladas, uma na outra. Juazeiro, Barbalha e Crato. E aí uma coisa era interessante. A gente saía do Crato, não conhecia Juazeiro, né? Ia almoçar em algum restaurante, assistir aula. Saía do Crato, a gente entrava em Juazeiro e não sabia. Porque assim, só atravessa uma rua, entende? As cidades estão coladas, a zona urbana das cidades está colada. Isso é conurbação. A conurbação nada mais é do que a união socioespacial entre 2 ou mais cidades. O Crato, Juazeiro e Barbalha são um exemplo. Só que o ABCD paulista, lá em São Paulo, é o maior exemplo que tem aqui no Brasil. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. 4 cidades. Quem tem parentes que moram lá, ou quem conhece qualquer uma dessas 4 cidades, sabe que você atravessa uma rua, entra em Santo André, atravessa outra rua e já está em São Bernardo. Não tem, pessoal, essa área que não é ocupada entre as 2 cidades. A zona urbana da cidade está colada. É uma rua que separa uma cidade da outra. Entende? A isso eu chamo de conurbação. Essa conurbação, ela acontece principalmente onde eu tenho regiões metropolitanas. As cidades estão coladas na metrópole. Beleza? Volta aqui. Rodrigo, o que é megacidade? Tu disse que é a tua aposta para a prova do Enem. O que é que significa megacidade? Pessoal, megacidade é um conceito que foi criado pela ONU. E aí a ONU disse que toda e qualquer cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes são megacidades. E aí a gente tem 3 exemplos sensacionais: Nova York, Xangai e São Paulo. Só essas 3 não, eu tenho várias e várias outras megacidades ao redor do mundo. Só que assim, ó, lembra de São Paulo. São Paulo é uma megacidade. O que é uma megacidade? Lembra que é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Fechou? Galera, e o que é que significa metrópole? Metrópole é aquela cidade que tem os melhores serviços urbanos e que tem uma região de influência dentro de um país, no mundo inteiro ou dentro de uma região. Entende? Elas podem ser classificadas em metrópoles globais, são aquelas que influenciam todo o país; metrópoles nacionais são aquelas que, metrópoles globais, aquelas que influenciam todo mundo; metrópoles nacionais são aquelas que influenciam todo o país, e também podem ser metrópoles regionais, são aquelas que influenciam uma região. Daqui a pouco a gente fala mais dessas metrópoles. E aí, galera, eu tenho também as megalópolis. Rodrigo, o que é uma megalópole? Galera, pode acontecer de 2 ou mais metrópoles crescerem tanto que uma cola na outra. Pessoal, isso eu chamo de megalópole. É uma conurbação entre metrópoles. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma megalópole que a gente chama de Boswash, que liga Boston até Washington, lá naquele país. Liga várias cidades, mas liga essas 2 metrópoles, Boston a Washington. É a maior megalópole do mundo. Lá no Japão, eu tenho também uma megalópole que corta 3 grandes cidades: Tóquio, Osaka e Nagoya, 3 metrópoles lá naquele país. E aí, a partir do momento em que eu tenho uma conurbação, eu tenho uma junção socioespacial de 2 ou mais metrópoles, eu chamo aquilo de megalópole. Beleza? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo são considerados uma megalópole. Há uma junção socioespacial entre essas 2 cidades. Fechou? Galera, há uma hierarquia entre as cidades. No passado, essa hierarquia ela era dividida nesse esquema clássico aí, ó. Acima todo mundo tinha a metrópole nacional, abaixo a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila. Só que hoje, entende-se que não é mais assim. Entendia-se que a metrópole regional dependia da nacional, que o centro regional dependia da metrópole regional, que a cidade local dependia do centro regional.
Só que vocês lembram que na rede urbana as cidades são interdependentes, uma depende da outra, a maior também depende da menor, e aí hoje a gente adota esse esquema atual, onde a metrópole nacional depende da metrópole regional, mas a metrópole regional também depende da metrópole nacional. O centro regional depende da metrópole nacional, também depende do centro regional, só que as duas também dependem. Desculpa, o centro regional também depende da metrópole nacional e da regional, só que as duas também dependem desse centro regional, tranquilo? Esse é o esquema atual de hierarquia entre as cidades brasileiras. Não há mais aquela hierarquia em linha reta. As cidades são interdependentes entre si, tranquilo? Beleza? E aí, ó, eu tenho um conceito de metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais. Rodrigo, o que é que significa uma metrópole global? A metrópole global nada mais é do que aquela cidade que tem a melhor infraestrutura urbana do planeta. São aquelas cidades que apresentam destaque econômico, destaque político, destaque na prestação de serviços. Normalmente, essas cidades, essas metrópoles globais, elas exercem uma grande influência a nível mundial. Pessoal, aqui no Brasil a gente tem duas metrópoles globais. Vocês lembram de Nova York? É metrópole global. Londres, Tóquio são metrópoles globais. Exercem influência no mundo todo. Só que aqui no Brasil a gente tem duas. São Paulo, pessoal, São Paulo é a sede da Bolsa de Valores no Brasil. São Paulo é a sede econômica do país, é a capital financeira do Brasil. E temos o Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro foi sede de Olimpíadas, Rio de Janeiro foi sede de Jornada Mundial da Juventude. Vocês percebam a influência que essas cidades exercem ao redor do mundo todo. Tranquilo? E aí, pessoal, eu tenho abaixo dessas metrópoles globais, aquelas metrópoles que são classificadas como metrópoles nacionais. Rodrigo, e aí o que é que são essas metrópoles nacionais? Ao invés de influenciarem o mundo inteiro, elas influenciam somente a área territorial do país. Elas têm uma grande influência no país. Normalmente, elas têm os melhores serviços do país, retirando-se as metrópoles globais. E aí a gente tem alguns exemplos. Belo Horizonte, eu tive em Belo Horizonte. Cara, Belo Horizonte é uma cidade sensacional. É uma metrópole nacional, influencia o país inteiro. Tem pessoas que vão atrás de médicos lá em Belo Horizonte, educação lá em Belo Horizonte. Eu fui atrás de educação lá, entende? Brasília, Curitiba, Fortaleza é uma metrópole nacional. Aqui no Ceará, Recife é uma metrópole nacional. Salvador, Porto Alegre são todas metrópoles nacionais. Tranquilo? As metrópoles regionais são aquelas que são menorzinhas. Elas exercem influência só na sua região. Por exemplo, Belém exerce influência, pessoal, na região norte. Campinas exerce influência na região sudeste. Goiânia exerce influência na região centro-oeste. Tranquilo? Eu tenho também os centros regionais. Rodrigo, o que é que são os centros regionais? São aquelas cidades que dependem de outras cidades, das metrópoles nacionais e das metrópoles regionais. Porém, essas cidades elas possuem bens e serviços que terminam polarizando as cidadezinhas menores. Exemplo, Teresina. Teresina depende de Fortaleza, Teresina depende de Recife. Só que assim, ó, Teresina polariza todo o estado do Piauí. Santos, lá em São Paulo, é um centro regional. Eu tenho também as cidades locais, que são aquelas cidades de pequeno e médio porte. Exemplo de picos. Elas atendem às necessidades básicas da população: saúde, educação, lazer, trabalho, entende? E aí elas abastecem as pequenas cidades. Lembram das cidadezinhas pequenas? São João da Canandrava, Bocaina, São José do Piauí. Todas essas cidades dependem de picos, que é uma cidade local. Beleza? Galera, e as vilas? O que é que são as vilas? São os pequenos povoados, que não são emancipados. Fechou? Então, essa é a hierarquia urbana atual, galera. Só que assim, vocês lembram, por isso que eu pedi que vocês assistissem a aula anterior em velocidade acelerada antes de ver essa aula. Pessoal, as cidades brasileiras, em especial, elas apresentam grandes problemas urbanos. Rodrigo, por quê? Lembra da aula passada? Eu te disse na aula passada que as cidades nos países desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles tiveram uma urbanização lenta e gradual, que foi iniciada lá na primeira Revolução Industrial. E aí, aos poucos, a população foi migrando do campo para a cidade. E isso fez com que as cidades pudessem se preparar para receber essa população rural que chegou nas cidades. As cidades apresentam uma melhor infraestrutura, essas cidades desses países desenvolvidos, ricos. Já nos países emergentes e subdesenvolvidos, pobres, a população rural migrou para a zona urbana rapidamente. E isso impediu que as cidades se preparassem para receber essa população, entende? Porque foi muito rápido. Imagina picos. Picos em 5 anos dobrou a população.
E aí a cidade não teve a capacidade de se preparar estruturalmente falando para receber essa população. Por exemplo, ó, olha para Picos, o tanto de problema que a gente tem em Picos. Rodrigo, por quê? Esses problemas são ocasionados principalmente por conta da acelerada urbanização. A nossa cidade não se organizou para receber população, essa população que veio do campo de forma tão rápida, entende? E isso aconteceu em todos os países emergentes, em todos os países subdesenvolvidos. Pessoal, quer ver vocês olhem para as cidades dos países ricos? Elas têm problemas? Têm, mas são bem menores que os nossos. Por quê? Porque lá a população foi se urbanizando devagarzinho, a cidade foi se organizando devagarzinho. Aqui não, foi muito rápido. Aqui nos países emergentes e nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela aconteceu, lembra, após a Segunda Guerra Mundial. 20 anos depois, o Brasil já era um país totalmente urbanizado. Cara, não deu tempo nossas cidades se prepararem para receber tanta gente. Resultado, a gente tem grandes problemas estruturais. Entre esses problemas, e aí o Enem adora todos esses problemas, esses são os principais. Esses 7 problemas. Cara, decorem esses 7 problemas, porque vai estar na prova do Enem de vocês. O primeiro problema é a crise de abastecimento. Eu vou trabalhar com exemplos, porque fica muito mais fácil. Prometo a vocês. Preste atenção. Aqui em Picos, eu moro lá no bairro São José. Quem é do bairro São José, coloca aí embaixo aí no comentário, dá um pause aí. Diz, Rodrigo, eu também sou do bairro São José. E aí, porque eu não... para não me tirar por mentiroso, né? Senão vão dizer, Rodrigo está mentindo, né? E aí confirma a minha história. Diz se é verdade isso que eu vou falar. Seguinte. Lá em minha casa, eu sempre morei no bairro São José. Eu morei, sei lá, 10 anos, acho que nem 10, 5 ou 6 anos em uma casa, e aí depois eu me mudei para a casa que eu moro hoje com meus pais. Só que foi sempre no bairro São José, na mesma rua, 3 casas do lado. E aí, desde que eu me entendo, eu vejo minha mãe reclamando por falta d'água. Ah, não tem água aqui. Cara, se vocês forem lá na minha casa, estejam convidados, se vocês forem lá na minha casa, disserem assim, Rodrigo, eu quero lavar a mão na pia da cozinha. Mas não vai lavar a mão. Tem que ir para o banheiro. Porque na pia da cozinha não tem água. Só tem água no banheiro porque tem uma caixa d'água em cima do banheiro. Porque durante o dia no bairro São José não tem água. Quem é do bairro São José? Confirma aí essa história para mim aí na mensagem. No YouTube aí. Bota um comentário. Rodrigo, é verdade, lá em casa também não tem água, não. Confirma aí essa história durante o dia. Sabe por que não tem água no bairro São José? Porque é o seguinte, presta atenção. Aqui em Picos, a nossa água vem do subsolo. E aí a galera tira essa água, coloca numa caixa d'água e distribui para todo o bairro. Lá no bairro São José tem uma caixa d'água, que fica já chegando na Morada do Sol. E essa caixa d'água distribui água para todo o bairro. Presta atenção. Essa caixa d'água ela foi construída na década de 70, na década de 80, quando o bairro São José tinha 500 habitantes. Tinha nem isso. E era suficiente, uma caixa d'água pequena. Só que vocês lembram que eu disse que a urbanização foi muito rápida? Cara, em 30 anos, o bairro São José hoje tem 10 vezes mais a população que tinha lá na década de 80. Hoje o bairro São José é o maior bairro de Picos, em termos populacional. Tem 5, 6 mil pessoas no bairro. É muita gente. Rodrigo, e aquela caixa d'água? Tá lá, é a mesma. Não deu tempo. Até deu, mas o poder público não construiu outra maior. Resultado, a gente tem crise de abastecimento, falta água. Galera, cedinho eles enchem a caixa d'água. 7 da manhã não tem mais água. Porque a galera tem que encher todas as caixas, entende? Isso é crise de abastecimento de água. Quer outro exemplo? Você já prestaram atenção que quando começa a chover aqui em Picos, falta energia? Coloca aí no comentário se isso acontece. Sabe por que isso acontece? Porque é uma sobrecarga de utilização de energia quando começa a chover. Porque quando começa a chover, todo mundo entra para dentro de casa. E aí, quando vocês estão dentro de casa, o que vocês fazem? Eu ligo o videogame, eu ligo a TV, eu boto o celular para carregar. E isso tudo aumenta o consumo de energia elétrica. Vocês concordam? Pessoal, e aí a nossa rede de energia elétrica não suporta. Porque a nossa rede de energia elétrica ela foi criada para uma população de 30 mil habitantes. Picos tem 75 hoje, mais que o dobro. Entende? Crise de abastecimento. Só que aqui em Picos a gente tem também o segundo problema, crise de moradia, favelização. Hoje não é mais correto falar favela. Hoje a galera chama de aglomerado subnormal. O que é isso? Por que a gente chama de aglomerado subnormal? Porque é um aglomerado de pessoas que está abaixo da normalidade, não tem todos os serviços que deveria ter. Mas o que acontece? Presta atenção. O cara vem do campo,
atrás de emprego aqui em Picos. Quando ele chega aqui em Picos, ele até arruma um emprego para ganhar um salário mínimo. Quanto é que custa um imóvel aqui na cidade de Picos? Quanto é que custa uma casa na cidade de Picos? Vocês concordam que aqui no centro, ó, meu escritório é no centro, estou gravando aula aqui no escritório. Aqui no centro, se eu for comprar uma casa, eu vou comprar por 300 mil reais? Uma casa simples, normal? Não é? Porque é o centro da cidade. Se eu for para o bairro São José, eu compro uma casa por 200 mil. Ficou um pouco mais barato, não ficou? Se eu for, talvez, para Morada do Sol, que é do lado, eu compro uma casa por 100 mil. Mas ainda está caro. Quem tem um salário mínimo não vai ter condição. E aí? Quem ganha um salário mínimo vai para onde? Vai para a periferia. Pessoal, vai morar em encostas. Entende? Porque todo o Morro de Picos nas encostas são cheias. Porque é mais barato. E aí a galera vai para a periferia, vai para mais distante. E aí, quanto mais distante do centro, o poder público não chega. Carro do lixo não passa, não tem água encanada, não tem rede elétrica, não tem segurança, não tem escolas, não tem creche, não tem hospital. Pessoal, crise de moradia. É muito caro morar aqui em Picos. Um aluguel aqui na cidade de Picos é muito caro. Beleza? Então, crise de moradia que ocasiona a favelização ou aglomerado subnormal. Picos também tem o terceiro problema, que é o problema de toda cidade brasileira. Eu estou falando de Picos, mas toda cidade brasileira vai ter esse problema. Crise de desemprego ou subemprego, pessoal. O que é isso? As pessoas vêm atrás de emprego, só que lembra que eu disse que vem muita gente de uma vez, do campo para a zona urbana? Chega aqui e não consegue emprego. Chega aqui, fica desempregado. E aí fica desempregado, entra no mercado informal, que a gente chama de subemprego. O que é o subemprego? É aquele que não tem carteira assinada. Pessoal, nada contra, é digno do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, o cara vem para trabalhar aqui em Picos, ele traz a carteira dele, ele quer trabalhar com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, ganhando pelo menos um salário mínimo por mês. Aí ele não consegue, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar sem carteira assinada, fazendo bico. Beleza? Ele vai trabalhar fazendo bico, vai vender CDs, vai trabalhar de emprego informal, sem carteira assinada. E aí qual é o problema disso? Ele não tem a garantia de um salário mínimo. Se ele adoecer agora, durante a pandemia, suponhamos, o município fecha tudo, ele não vai receber salário, entende? Então há uma crise de desemprego também nas cidades, porque muita gente chegou de uma vez. 4, que é consequência de tudo isso anterior, altos índices de criminalidade. Pessoal, prestem atenção. Não é a criminalidade que causa a favelização, que causa o desemprego. Pelo contrário, é a favelização, é o desemprego, é a crise de abastecimento, é isso que causa a criminalidade. Porque tu imagina aquele cara que veio lá da zona rural. E aí chegou aqui em Picos, veio atrás de um emprego e não conseguiu emprego. Ele está com uma mulher grávida e tem um filho, a mulher já está passando fome em casa. O que, é que ele vai fazer? Pô, ele vai para a rua e vai roubar. Entende? Ele não tem escolha. Pô, Rodrigo, mas aí quer dizer que todo mundo faz isso? Tem gente que sofre e não faz isso. Pessoal, tem as exceções. Mas assim, o cara tem que ser muito forte para não fazer isso. Vocês concordam que se o cara tivesse um emprego digno, legal, recebesse saláriozinho legal, ele tivesse uma casa legal para morar, entende? Vocês concordam que ele não ia precisar estar cometendo crimes? E assim, ia reduzir muito a criminalidade? Prestem atenção, o desemprego aumenta a criminalidade. Vocês perceberam que aqui em Picos aumentou a criminalidade agora, desde janeiro? Principalmente por conta da pandemia. Porque muita gente perdeu o emprego, muita gente está desempregada. Ele vai fazer o quê? A galera vai cometer crimes para sobreviver. Infelizmente. Infelizmente. Tranquilo? Caos de transportes. Pessoal, vocês já usaram transporte público? As ruas aqui na cidade? Cara, é uma bagunça. É uma bagunça o transporte. Mas assim, é problema de quê? De todas as cidades do país. Por quê? Porque cresceram muito rápido. Cresceu muito rápido. Meninos, poluição urbana. Pessoal, vocês já prestaram atenção como aqui em Picos é mais quente do que nas cidades vizinhas? Por exemplo, quando eu estou lá em São João da Cana d'Água, eu acho lá muito mais frio que Picos. Isso se dá muito por conta da poluição. Aqui no escritório, um dia eu deixei o vitrô aqui aberto, juro a vocês, o vitrô do banheiro. Cara, quando foi no outro dia que eu abri o banheiro estava preto. Preto. Sabe de quê? Fumaça. Que os carros jogam, aí terminava entrando aqui no banheiro. Entende? Poluição urbana. Olha para os lixões ao redor da cidade, o lixo que o pessoal joga nas calçadas. Rodrigo, por que isso acontece? Porque a cidade cresceu de forma desordenada. E por fim, pessoal, o que causa tudo isso? A falta de infraestrutura. As cidades brasileiras não têm infraestrutura.
Repito, não deu tempo as cidades se organizarem. Entende? Galera, como é que resolve isso? Políticas governamentais. A União, os estados e os municípios têm que buscar melhorias para esses problemas urbanos, através de políticas governamentais, através de moradias dignas, aumento de emprego, aumento na segurança, melhoria no transporte, entendeu? Melhoria no abastecimento. Meninos, prestem atenção nessas 7 situações. Isso vai estar lá no Enem de vocês, tá bom? Galera, espero que tenham gostado da aula. Eu queria que aqueles que gostaram, vai aí embaixo nos comentários, curte lá rapidinho a aula. É legal, cara. Eu quero interagir com vocês. Tá sentindo uma falta danada de interagir com vocês, tá bom? Curte aí, deixa um comentário aí me dizendo se gostou da aula. Deixa um comentário também me dizendo se não gostou da aula. Eu vou preparar o material impresso e vou mandar para a Ananda para que ela possa enviar para vocês. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus. Já vou gravar a próxima aula. Daqui a pouco já vou estar gravando a próxima aula. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, até na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.